paz do Senhor, irmãos. São dois, né? Eu vou contar um, ela vai contar outro. Tem um texto aqui que remete muito ao que eu passei, que é: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca iria morrer. Crê tu isto? Em 2023, né? Estava tudo indo bem, do nada, vou começar até pelo final. Eu praticamente morri e ressuscitei. Comecei com os sintomas de gripe, fui ao hospital, né, depois de insistência da esposa, a febre vindo e tudo mais, fui ao hospital, o pulmão ainda estava limpo, mas o diagnóstico era de sinusite. Então, tomei antibiótico, comprei os medicamentos, segui a vida. No dia seguinte, dia do meu aniversário, já comecei a sentir umas dores ali um pouco mais, né, fortes no pulmão, mas até então tudo bem. No outro dia eu acordei já passando muito mal, comecei a suar frio, aquela sensação de desmaio sem entender. Falei com ela ligou para minha mãe, que é da área da saúde, enfim, falou, corre para o hospital com ele, vamos ver o que é isso. Resumindo, eu cheguei andando normalmente ali e saí, aliás, não saí, né, porque na hora que fui fazer a medicação, eu passei muito mal. Eu lembro só a enfermeira baixando meu ouvido, falando, olha, eu estou te levando para a enfermaria que é para te socorrer. E dali eu já entendi que não estava tudo bem, né, da vivência ali da minha mãe, do meu pai, que são da área da saúde, sei mais ou menos como algumas coisas funcionam. Então eu entrei para a enfermaria, não lembro de quase nada muito bem, porque já no carro, ela me levando para o hospital, ela fala que eu já estava alucinando, eu acordava, não falava coisa com coisa, enfim. Então eu escutei algumas coisas ali, né? Escutei os médicos falando, achava que era sobre mim, mas na minha cabeça tinha passado coisa de 20, 30 minutos. Ela depois me contou que foram cerca de quase 3 horas entre eu entrar para fazer a medicação e depois ela e minha mãe correrem atrás de informação. Ela entrou primeiro, né? A cena que ela relata é quase coisa de filme, porque ela diz que eu estava ali na maca de cabeça para baixo, né? Eles me colocaram daquela forma para contar com a gravidade ali, para fazer com que meu sangue chegasse ao coração, cabeça e outros órgãos. Quem é da área da saúde vai saber melhor do que eu. E a médica explicava ali para ela, mas tudo com muitos termos técnicos. Então ela falou, calma aí que eu vou chamar a minha sogra, que era da área da saúde, para poder explicar. Aí ela relata muito, hoje é engraçado, né? No dia não foi, que ela falou, foi horrível, a sua mãe chegou, botou a mão em você e falou, sai daqui agora, liga para tua mãe, liga para minha irmã, fala para elas virem aqui, pede para a família vir. Ela falou, pronto, morreu, acabou, não tem mais o que fazer. E dali eu seguia, né, dormindo e acordando, apagando e acordando. Eu lembro que eu comecei a despertar um pouquinho quando eles me deram uma dose um pouco mais forte de antibiótico. Subi ainda para fazer um exame, né, e dali saiu o diagnóstico que era pneumonia. Só que o susto foi o seguinte, os médicos falaram que se fosse um pouquinho depois que chegasse no hospital, poderia ter acontecido coisas piores, porque eu já entrei lá fazendo choque séptico, eu já estava com sepsemia. Então, sim, foi muito a mão de Deus para que a gente saiu de Irajá para Campo Grande, para eu ir para o hospital ali em Campo Grande, que é onde a família dela e a minha moram, né? Então, Deus fez com que não tivesse trânsito nenhum, fez com que ela conseguisse dirigir rápido e tranquilo, fez que o atendimento fosse bom, fez que os profissionais que estivessem ali fossem capacitados para me salvar, porque eu cheguei com o diagnóstico de sinusite, né? Então, se não tivessem ali a prontidão de me atender e detectar rápido, poderia ter acontecido outras coisas. Dali, eu fui para o CTI, fiquei 5 dias internado no CTI, onde primeiro foi agonizante, mas foi um bom período para eu estar ali lendo a palavra, buscando a Deus, e principalmente eu senti que tinha algum propósito estar ali. Então,
eu aproveitei todos os dias para orar pela vida das pessoas que estavam ali no CTI. E também, depois que saí do CTI, que eu fiquei no quarto, eu ia todo dia para frente do CTI orar. A equipe lá foi fundamental, eles foram extremamente usados por Deus para poder cuidar ali da minha vida. E o mais espantoso é que todos relatavam que quando viam o meu prontuário, falavam: nossa, eu achei que fosse um velhinho de 80 anos. E eu vi no seu prontuário que você nunca fumou nem nada. Como é que é isso? O que você arrumou no seu pulmão? Eu falei: eu não sei o que aconteceu, mas ali certamente Deus me livrou da morte, porque questão de pouquíssimo tempo depois que eu chegasse ali ia ser crucial para, sabe-se lá, o que acontecesse. A gente depois teve amigos próximos que chegaram com sintomas parecidos, né, no hospital, e infelizmente vieram a falecer, mas aí o propósito de Deus, né, a vontade de Deus, a gente não entende em certas ocasiões, mas certamente ali Deus tinha um propósito para a minha vida, porque Ele ali me livrou da morte. Agora é a versão da esposa, né? Quando eu cheguei no hospital, depois de muitas horas que ele estava lá dentro, que eu consegui finalmente falar com os médicos, a médica virou para mim e falou assim: olha, não tem mais o que fazer. Seu esposo, ele não responde mais à medicação, nós já tentamos tudo, noradrenalina e todos os recursos que a gente podia, a gente tentou. Eu falei: mas como assim? E agora? E agora não tem o que fazer, não tem. Agora é esperar, a gente vai subir com ele para o CTI. E aí uma equipe de enfermeiros e de médicos falaram: olha, a gente teve que correr, e foram 2h30 de ressuscitação volêmica. Ele não teve uma sequela. Os médicos entravam durante 9 dias naquele quarto e falavam: gente, como assim? Não tem uma sequela. Eu lembro do enfermeiro falar: olha, foi uma correria, a gente teve que botar ele de cabeça para baixo porque já não estava bombeando os órgãos vitais da parte de cima, então não tinha o que fazer, a gente teve que contar com a gravidade para o sangue ir bombear, porque já não tinha mais o que fazer. E aí ele teve uma sepsemia, uma infecção generalizada, e eu lembro de sair dali, quando eu recebi essa notícia, e eu clamava na frente daquele hospital, eu ajoelhava, eu gritava, e eu conheci o Deus que eu servi. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós podíamos ou pensamos. Ele venceu a morte. Eu conheci o meu Deus, eu sabia que Ele ia fazer. A igreja se juntou para orar, os irmãos da sede orando, as pessoas foram chegando, e o Senhor operou uma grande bênção que naquele mesmo dia. Ele não precisou entubar, ele ficou só com setup. Horas depois ele já estava lúcido, acordado. E foram 9 dias de internação, 9 dias de testemunhos chegando, a gente orando na porta do CTI, pessoas indo orar, e o Senhor operou uma grande bênção. E o nosso segundo testemunho, só para contextualizar, a paz do Senhor Jesus, igreja. O Senhor tem marcado a nossa vida com alguns testemunhos de milagres, esse de ressurreição, de prosperidade, de provisão. E o nosso mais recente milagre vai fazer 1 ano daqui a 10 dias. Nós nos conhecemos muito novinhos, com 5 anos de idade. Fomos da mesma igreja por 25 anos. A gente se batizou junto, tudo junto, estudamos juntos. Era faculdade, a gente ouvia desde criança que vocês vão casar e tal. E assim o Senhor fez. Nós casamos, começamos a namorar com 17 anos, com 23 nós casamos. E como a gente veio de uma realidade difícil, nosso sonho era ter um filho. Mas a gente foi adiando esse sonho, né? Agora vamos estudar, agora a gente vai conquistar a nossa casa. E os anos foram passando. Quando chegou perto de a gente completar 10 anos de casado, a família já fazia pressão, os amigos todos já tinham filhos. E a gente queria, mas não vinha. A gente pedia, mas, né, não acontecia. E aí eu falei: Senhor, eu quero um filho, Senhor, me dá um filho. Eu lembro do dia que eu clamei, assim, que eu rasguei o coração e falei: Senhor, me dá um filho. Nós fomos criados na Tua presença e a gente vai fazer assim com ele. Por favor, nos dá um filho, nos dá um filho. E a gente faz planos, né? Então, 2023, que foi o ano que ele faleceu e ressuscitou,
Eu falei, eu já imaginei, né? Final do ano, a gente tinha um compromisso familiar. Eu falei, eu vou estar com barrigão, que alegria, vai estar todo mundo feliz. 10 anos de casamento, eu vou estar grávida e tal. E não aconteceu. E aí a gente foi investigar e saber, e eu tinha algumas condições que me impossibilitavam ter um filho. Eu ouvi de uma especialista falando, olha, você não pode engravidar agora. Se você vier a engravidar, primeiro que você não vai conseguir. E segundo, esse neném pode vir com algum problema e tem risco para você e para a vida do bebê. Já tinha se passado um ano que a gente estava tentando, aí virou um ano, e foi logo no começo do ano isso. Eu falei, amém. Eu tinha acabado de receber uma proposta de emprego, tinha um mês que eu estava naquele emprego. Eu falei, então é isso, eu vou esperar um ano, vamos fazer um tratamento de um ano. Eu estava com algumas questões, né? E amém. O tempo passou, eu comecei um tratamento por uma coisa que atrapalhava, mas não era efetivamente para engravidar. E na segunda dosagem desse medicamento, eu já estava grávida. Não demorou nem um ano, né? Foi questão de 2 meses. Então, a pessoa que não podia engravidar, o Senhor me abençoou com 2 filhos. Eu estava grávida de gêmeos. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E 2 filhos, aquela felicidade. Nossa, 10 anos depois de casado, o Senhor nos abençoou. A mulher que não podia engravidar, agora é grávida de 2. Passaram-se o tempo, com quase 3 meses. Era uma gravidez de alto risco. Os nenéns, eles estavam na mesma placenta e havia ali, a gente estava investigando se eles estavam no mesmo saco de gestacional. Eles estavam muito juntinhos. A médica pensou até que poderia ser gêmeos siameses, né, que nascem grudados e tal. E começamos a investigação. Então, eu fazia ultrassonografia, semana sim, semana não, e tinha um acompanhamento ali bem firme. E aí, com quase 3 meses, nós descobrimos que um dos bebês ele não estava bem. Ele tinha uma série de complicações, muitas complicações. E o coraçãozinho, a parte da frente dele estava aberta, o coraçãozinho exposto. E aí a gente recebeu um diagnóstico muito difícil, que ele não era compatível com a vida, que ele ia nascer e ia morrer logo depois, que a gente ia precisar interromper aquela gestação. E aí eu falei, eu não vou fazer isso, em hipótese alguma. O Senhor me deu, o Senhor é o dono da vida. Se Ele quiser tirar, Ele vai fazer. Mas eu já tinha vivido um milagre de ressurreição meses antes. Eu sabia que Ele era poderoso para fazer infinitamente mais. E o médico nos preparou e falou assim, olha, se a gestação for até o final, esse neném vai nascer e vai morrer logo depois. Mas ele vai começar a atrapalhar o outro neném. Então, a gente vai precisar fazer um procedimento que a gente vai deixar esse neném sem alimento, né? E até que o coração pare de bater e tal. E eu falei, olha, eu não vou fazer isso. Eu acredito no Deus da vida, no Deus que é poderoso. E não existe hipótese nenhuma para que eu faça isso. Se o Senhor quiser levar, Ele vai fazer. Pelos meios dele, não pelos nossos. Então, ali a gente começou de novo uma batalha de oração e de busca. Nós saímos daquele lugar e nós fomos direto para a Advec sede. Estava tendo oração lá com a pastora Antonieta. Eu lembro de chegar naquele púlpito, naquela igreja. Eu só entrei e me lancei assim no púlpito. Eu não queria saber de nada, nem de ninguém. Eu só queria estar ali perto do Senhor e falar, Deus, o Senhor me conhece e eu conheço o Senhor. Eu vivi a vida para te servir. A gente acha que o que a gente faz, né, e não é a graça de Deus. Não é nada que façamos é suficiente, né? Ele não faz nada para nos recompensar. Ele faz por quem Ele é. E Ele é o próprio amor. Ele faz pela sua graça, pela sua misericórdia. Eu falei, Senhor, se o Senhor permitir que esse filho viva, esses filhos, né? Ele vai ser criado como nós fomos, na Tua presença. Ali os irmãos oraram, o Senhor falou uma série de coisas. Nós voltamos para o culto à noite. E o Senhor prometeu uma das coisas que nós estamos fazendo aqui agora, que nós iríamos contar juntos o nosso testemunho.
Senhor estava fazendo uma obra ali no meu ventre. E Ele falou, esse testemunho vai ser para alcançar a vida de muitas pessoas. E o que eu quero que você saiba é que não há nada impossível para Deus. Nada. Se nós estamos aqui, é a prova viva de que Ele vive, Ele faz, Ele é poderoso. E seguiu o tempo, os 2 bebês já estavam formadinhos e aprove ao Senhor a recolher um dos bebês. O coraçãozinho dele parou de bater e naquele momento a gente sentiu, né, a presença do Senhor muito forte ali naquele consultório. Realmente o príncipe da paz, ele estava ali. Nós sentimos muita paz. E a gente entendeu que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. A gente não precisou fazer nada, não precisamos interromper. E o Senhor levou um dos bebês e nós entendemos que assim era a sua vontade e seguimos com a gestação. Já estava ali em volta de 3 semanas e meia. A gente não pôde fazer a retirada desse bebê, então fiquei ali com um bebezinho vivo e um bebezinho morto durante algum tempo. E com 22 semanas... Ih, gente, eu já tô no tempo, né, pastor? Na morfológica de 22 semanas, já, as coisas estavam correndo bem, nós ficamos, né, preocupados e tal. Era uma gestação que a gente tinha que estar ali acompanhando o tempo inteiro. E com 22 semanas, na morfológica de 22 semanas, a médica descobriu que tinha um problema com o nosso bebê. Ela falou, eu não tenho como fechar um diagnóstico. Vocês têm 2 opções, fazer um exame que é muito invasivo, que corre risco para a vida do neném. A gente falou, a gente não vai fazer. E o outro a gente não pode fazer por conta dos problemas do outro neném, né, que ainda estava ali, que podia acusar alguma questão. E o percentil dele estava muito baixo. Não sei se vocês sabem um pouco de percentil. É uma margem de tamanho, né, do neném, que deve ser entre 10 a 100, mas o ideal que seja 10 a 90, o ideal é que ele esteja a 50. O do Eduardinho estava a 9. Ele também tinha uma questãozinha no rim, que poderia indicar a presença de alguma síndrome. Então, ali a médica sugeriu que poderia ser cromossomo 22, 19, síndrome de Edward, síndrome de Down e algumas síndromes que poderiam ser não compatíveis com a vida. Então, de 22 semanas até a data dele nascer, a gente não sabia o que o Eduardinho tinha. Se tinha alguma coisa, e então a gente fazia ali toda semana uma outra para acompanhar se estava bem, se não estava bem. Nós tivemos que mudar de médico já no finalzinho da gestação, porque toda vez que a gente chegava ali com uma injeção de ânimo, olha, cresceu um pouquinho, ela falava, olha, não é assim, não tá bom, e puxava a gente para baixo. E a gente, não, mas a gente confia, a gente acredita que Deus está fazendo, e toda consulta era, não, mas isso aqui não tá bom, isso aqui não... Aí trocamos de médico, a outra médica já veio com uma outra abordagem, ela já colocou a gente lá para cima, vai dar certo, eu confio, não sei o quê. E o filho de vocês não tem nada, vamos acreditar que vai dar certo. Essa médica, ela não acredita em Deus. E ela é agnóstica. Mas ela sentia a nossa fé ali, que a gente já chegava e tal. E aí, passado um tempo, com já quase 30 semanas, né? 28 semanas. O Eduardinho parou de crescer. Ele estava ali incompatível com as semanas, ele parou de engordar, de crescer. E aí, a médica já tinha algumas semanas falando, olha, a gente tem que tirar esse neném. Eu falava, não vai tirar agora não, vamos esperar mais uma semana, que eu vou lá na campanha, a quinta-feira da igreja, vou orar, o Senhor vai nos dar mais uma semana. E a gente ia orar, porque o Senhor nos dava mais uma semana. E ela, vamos tirar. E aí, com 29 semanas, ele parou de crescer, ele parou de engordar. A médica chamou a gente no consultório num sábado de manhã e falou, olha, vocês vão para casa e a gente vai tirar esse neném na segunda-feira, ele vai para o CTI. Ele estava com 2 quilos só. Ele vai ficar no CTI e a gente não tinha nada pronto, nada organizado, porque a gente tinha passado por uma perda.
a gente estava muito, muito abalado com tudo que estava acontecendo, já tinha essa questão do percentil. Eu tive um quadro de depressão. Apesar de confiar em Deus, acreditar no que Ele pode fazer, as coisas nos abatem, né? Então, não tinha nada pronto. E eu corri para casa, chamei a família, segunda-feira vai nascer, com 30 semanas, e ele vai para o CTI. E a médica falou, antes de você internar, você vai fazer um exame. E aí, mais uma vez, a igreja orando, os irmãos orando, a gente pedindo. E de sexta para segunda, ele engordou tudo que ele não engordou e não cresceu em uma semana. E a médica falou, isso é milagre, isso é milagre. Vamos deixar mais uma semana, na sexta você volta para fazer. E aí, 2 vezes por semana a gente fazia outra e ela falou, mas vamos tirar. Eu falava, não vai tirar, vamos tirar, não vai tirar, vamos tirar, não vai tirar. E a gente orando e pedindo. Eu estou resumindo muito, tá, gente? O milagre foram tantas coisas. E a gente conseguiu chegar a 38 semanas, assim, era o ápice do milagre. Ele não engordava, ele estava com 2 quilos e pouquinho, não crescia, mas ele era um neném muito ativo, mexia muito e estava lá e tal. E aí, com 38 semanas, a médica falou, não dá mais para esperar, você não pode entrar em trabalho de parto em hipótese alguma. Ele está muito pequeno, a gente não sabe qual a condição dele, se ele tem realmente alguma coisa ou não, então a gente vai intervir. Isso foi numa sexta-feira, 11h30 da noite. Tudo pronto, com papel pronto para a internação na quinta-feira. Isso era uma sexta. A gente ia internar na quinta-feira, cesárea, tudo marcado, agendado e tal. Quando a gente está saindo do consultório, a médica falou assim, olha, eu não acredito nessas coisas, mas eu estou ouvindo uma voz. E essa voz, ela está falando para a gente tirar esse neném na segunda-feira. E eu não vou questionar, eu não estou sentindo paz. Ela falou, você pode me questionar e tal? As meninas que estavam com ela, que trabalham com ela, falaram assim, olha, se ela está falando isso, né, ela não acredita nada e tal. Eu falei, mas já está tudo certo para quinta. Ela falou, não, mas vai ser segunda-feira. Isso se eu não ligar para você amanhã, para a gente tirar esse neném amanhã. Eu falei, tá bom. E toda a paz que eu não tinha sentido ali na gestação, que foi muito difícil, eu senti ali. Eu já tinha tido um sonho e eu falei, amém, é segunda-feira. Então, fomos para casa, preparamos tudo e internamos. E ela ficava mandando mensagem o tempo inteiro. Tá mexendo? Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá mexendo, tá ativo. Vocês estão bem? Estamos bem. E a família toda... Agora todo mundo ficou nervoso e eu calma, né? Antes eu estava muito nervosa e agora... E fomos. Aí chegamos lá, o nosso parto foi... Ela fez 11 partos naquele dia. O nosso parto foi o penúltimo, 11 e pouco da noite. Toda hora ela monitorando se estava tudo bem. Entramos para cesárea. Eu passei muito mal. Mas estava tudo monitorado, tudo certinho. E eu tinha um pedido, eu falei, Senhor, quando abrir, que ele sair, por favor, faça meu filho chorar, faça ele chorar bastante. Eu não sei porquê, mas eu tinha isso na cabeça. Porque eu falei, eu vou ficar muito nervosa, se eu não ouvir o chorinho dele, eu preciso ouvir o chorinho dele. E quando ela abriu, que ela colocou só a cabecinha para fora, não tá, tem a filmagem disso, gente. Esse garoto, ele gritava, ele tinha 2 quilinhos e pouco, ele gritava. E os médicos falaram, nossa, ele é um milagre, ele está gritando. E aí a médica chamou e falou assim, olha só, ele está com 4 voltas de cordão e a minha placenta, ela estava desfalecendo. Ela tirava pedaços assim da minha placenta, como se tivesse cortado em bife, sabe? E ela mostrava pra gente, aqui está o seu milagre. Esse neném, ele não ia sobreviver até quinta-feira. Talvez não sobreviveria até aquele dia, mas Deus interviu. Deus, o dono do tempo, ele não se atrasa. O dono do tempo, ele não se atrasa. Ele interviu e ele fez. Por esse menino eu orava. E o Senhor me deu o meu filho vivo, saudável. Não tem nada. Ele foi o único neném daquele dia que ele não foi pro CTI, ele não foi pro berçário. Ele não foi para o berçário, ele mamou na hora. O teste de Apgar dele foi 9 de 9.
E Eduardinho está aqui. Nós estamos cumprindo o nosso voto de criá-lo na presença do Senhor. E se por algum motivo você... Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Se você tem alguma questão na sua vida que você acha que é impossível, não há nada impossível para o Deus que nós servimos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que ressuscitou dos mortos, que abriu o mar vermelho, que fez a estéril mãe de filhos gerar. É o Deus que está aqui hoje. A distância de uma oração é só você pedir. É só você clamar que Ele faz. Gente, desculpa, eu falo muito. Mas eu não tenho como não testemunhar do poder de Deus na minha vida, na vida da nossa família. Nós somos prova vivas do cuidado de Deus. E a gente fala que a gente vai viver os nossos dias para contar o nosso testemunho. Aquela médica agnóstica usada por Deus, na hora do parto ela teve que admitir que Deus faz. A gente tem a filmagem dela falando assim: aqui o seu milagre. Olha aqui o seu milagre. Deus faz. Deus faz. É isso.